Jesus está preparando os seus discípulos, porque eles irão cumprir uma missão muito importante. Nesse texto do capítulo 10, nós vamos encontrar Jesus selecionando 12 discípulos. Ele tinha muitos discípulos que o seguiam, muitos que eram seguidores de Jesus. Vamos comparar aqui, mal comparando, né? Há muitos que têm página ou perfil no Instagram, por exemplo, ou no Facebook. Há aqueles que seguem, mas necessariamente não curtem. Não é verdade? Estou falando certo? Então, ser seguidor necessariamente não significa dizer que é alguém que está realmente seguindo. Basta ser alguém que foi lá e clicou, seguir. Mas não acompanha. Não está constantemente buscando saber o que está sendo postado ali. Mas aquele que curte. Aquele que vê o post e faz questão de clicar lá, curtir. Por quê? Porque aquilo falou comigo, eu gostei, valeu, isso entrou, fez alguma diferença para mim. Seja por uma questão de humor, seja por uma informação importante, fato é que aquela pessoa curtiu, ela fez questão de se expressar dizendo, eu gostei, isso daqui fez diferença para mim. Jesus tinha muitos seguidores, mas nem todo mundo curtia. Seguir, necessariamente, no contexto do que nós estamos vivendo nesses dias, não significa ter um comprometimento, uma relação com aquele que se segue. Jesus escolhe 12 dentre tantos que o seguiam. E esses 12 ele prepara, e ele vai enviá-los de 2 em 2. Eles têm uma missão dada por Jesus. Eles deverão ir por todos os lugares da Judéia e deverão anunciar as boas novas, que é o que nós chamamos de evangelho. Se você não sabe, a palavra evangelho quer dizer boas novas. Então, se você é um evangélico, você é alguém que é portador das boas novas. Se você é um evangélico e é portador das boas novas, o que o Senhor espera de você é que você transmita as boas novas para alguém. Então, que tal perguntar para quem está do seu lado, você tem boa nova para me transmitir? Porque tem muitos que são seguidores de Jesus, mas não têm boas novas. Não estão acompanhando, não estão se atualizando com aquilo que Jesus está fazendo. E já fez. Não estão curtindo. Apenas veem. Tem muitos que são assim, não é? Posta-se alguma coisa lá, vê aquele post, mas não se dá o trabalho de curtir. Até gosta, mas não dá uma curtidinha. É ou não é? Talvez esteja falando com muitos que, como eu, já viu muita coisa, mas nunca se deu o trabalho de curtir. Que tal você olhar para quem está do teu lado? Vamos interagir um pouquinho? Dá uma olhadinha. Tem cara de que curte Jesus? Ninguém tem cara de que curte Jesus. Só para quebrar um pouquinho o gelo. Ninguém tem cara de curtir, se curte ou não Jesus. Porque quem curte Jesus não tem cara. Quem curte Jesus tem atitude. Quem curte Jesus tem atitude, não tem cara. Tem muita gente que tem cara de que segue, mas não tem cara de que curte. Jesus então manda esses discípulos e ele os prepara. E nesse texto que nós chegamos, no capítulo 10, versículos 29 a 31, Jesus está dizendo para os seus discípulos, aqueles que são portadores das boas novas, aqueles que vão transmitir as boas novas, aqueles que estarão levando o evangelho, as boas novas, aqueles que são agora os evangélicos, aqueles que portam a boa nova que será transmitida àqueles tantos com os quais eles irão entrar em contato. Jesus diz para eles, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Por que Jesus vai dizer, não tenham medo? Por que Jesus está cuidando de fazê-los saber que eles são valorosos para o Pai? Porque ele sabia o que eles iriam enfrentar. Jesus, ele está cuidando de preparar os seus discípulos, ele sabe o que eles vão enfrentar. E o que eles vão enfrentar não é pouca coisa. Jesus então, ele diz que Deus está ciente de tudo o que acontece, até mesmo com os pardais. E ele está dizendo para os discípulos, assim como ele está dizendo para mim e para você hoje, tem evangélico aqui? Tem evangélico aqui? Há algum evangélico aqui?
Eu não sei se eu ouvi, tem evangélico aqui? Que mentira! Porque quem tem boa nova faz questão de fazer anunciada. Não fala amém. Amém é notícia de morte. Quem sabe a boa nova não anuncia com a notícia de morte, porque ela é boa. Crente sorveteriano é crente que não tem boa nova. Tem crente aqui? Você imagina Jesus chamando pessoas que vão dar a boa nova da salvação para aqueles que estão perdidos, dizendo: olha, eu vim aqui para trazer uma boa nova para você, tá? Irmão, o que é capaz de tirar de você a condição de evangélico? Os teus problemas, as dificuldades que você enfrenta. Mas é exatamente por isso que Jesus está agora aqui dizendo para aqueles evangélicos, portadores da boa nova: ei, vocês vão ter muito problema. E esses problemas farão de tudo para bater vocês. Vocês serão perseguidos. Haverá aqueles que quererão até mesmo matar vocês. Vocês enfrentarão as mais terríveis adversidades, porque se querem matar a mim, imagina o que quererão fazer com vocês. Então Jesus está dizendo: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Dá uma olhadinha para o cabelo da cabeça de alguém que está do teu lado. O penteado pode estar bonito, pode até não estar, você não gostar. O que interessa é que cada fio de cabelo aí, diz o Senhor Jesus, já está contado. Eu quero te perguntar: você sabe quanto fio de cabelo tu tem na cabeça? Nessa hora tem alguns dizendo assim: para mim é fácil. Jesus está dizendo aqui: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Irmão, você acredita nessa palavra? Você é um evangélico que acredita na palavra de Deus? Porque Jesus está dizendo que absolutamente nada passa sem consentimento, sem conhecimento de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo para você que é evangélico, como estava dizendo para aqueles discípulos, os evangélicos, aqueles que saíram para anunciar a boa nova, aqueles que tinham aliança com ele, aqueles que curtiam, aqueles que estavam ali sendo capacitados por ele: você é tão valioso que não importa o que você passe, não importa o que te falem, não importa como te tratem, você tem mais valor para o Pai do que os pardais que se vendem. Porque se até o pardal, que é um pássaro tido pelas pessoas como sem graça, mas ainda assim são vendidos no mercado, é porque eles têm algum valor. Mas há pessoas que se sentem tão desvalorizadas, elas olham para si e elas estão tão autodepreciadas que chegam ao ponto de querer tirar a sua própria vida. Jesus está dizendo aqui para mim e para você, meu irmão, como disse para eles: você tem muito valor. E esse valor, diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é tão grande que Deus deu o seu próprio Filho para morrer naquela cruz, para a salvação, não dos pardais, mas a minha e a tua salvação. Meu irmão, minha irmã, se você já recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador da tua vida, Deus coloca tanto valor em você, que você nunca precisa ou deve temer as ameaças pessoais ou as provações difíceis pelas quais você passar. Isso não significa, entretanto, que Deus removerá todos os nossos problemas. Ele não vai remover todos os seus problemas. Ele não removeu todos os problemas dos discípulos. Ele está exatamente aqui preparando-os para os problemas que eles enfrentarão. Veja que nesse texto Jesus está enviando os seus discípulos para pegarem as boas novas da salvação. Eles deveriam ir pelas vilas, pelas aldeias, pelas cidades, anunciando que o reino de Deus, prometido através dos profetas e tão esperado por todos, chegara. Mas muitos não creriam. Muitos os tratariam mal exatamente por causa desta mensagem que estavam transmitindo. Diriam que eles estavam seguindo um falso profeta. Como de fato tentaram fazer com Jesus. E o condenaram à morte por isso. Mas Jesus diz que essa missão que ele dá a eles era muito perigosa. Pois assim como os que se levantavam como inimigos dele, Jesus, tentando pegá-lo em uma palavra para o prendê-lo, para o prenderem, para o matar, fariam mesmo com eles. Verso 16
O Senhor Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que ele quer dizer com isso? Cuidem de que aquilo que vocês vão fazer, as atitudes de vocês, as posturas que vocês vão tomar, sejam de prudência e simplicidade. Como é que a serpente ela é prudente? Quem sabe como é que uma serpente dorme? Alguém aqui já encontrou uma serpente, uma cobra dormindo? Eu já encontrei várias. Sabe o que a cobra faz quando ela vai dormir? Ela se enrola todinha. E você sabe por que ela se enrola? É porque esta é a posição de defesa e de ataque dela. Qualquer ameaça que se faça contra ela, ela dá o bote. Mas se ela estiver esticada, como é que ela dá o bote? Quando eu estava na minha lua de mel, com Flávia lá em Itatiaia, nós ficamos num chalé um pouco distante, tínhamos que descer um caminho com umas escadinhas e muitas plantas ornamentais, um lugar muito bonito. E numa manhã, bem cedinho, levantamos e fomos para a área do restaurante para tomar o café da manhã. E a Flávia foi um pouco mais na frente. E ela já estava um pouco mais distante de mim, eu fiquei fazendo alguma coisa, disse: eu já vou em seguida. E quando eu estava indo e eu ia descendo a escada, tinha uma serpente que ela estava atravessando, exatamente como aqui o degrau, ela estava aqui assim, atravessando, e toda esticadinha. Claro, eu vi que era uma cobra que não era venenosa. E eu me abaixei e disse para ela: se eu fosse um predador, você estava perdida. E dei um tapinha e ela saiu desesperada correndo. Se ela tivesse enrolada, mesmo sendo uma cobra não venenosa, eu não teria feito aquilo. Porque eu não ia correr o risco de tomar um bote na minha mão. Porque cobra não escova dente. Se não escova dente, ela é carnívora. Como será que a dentição dela? Cheia de bactéria, ia causar uma infecção. Jesus diz: sejam prudentes como a serpente. Ser prudente como a serpente significa: esteja sempre preparado. Esteja sempre preparado. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Para eu estar sempre esperando o pior? Não. Esteja sempre preparado. A cobra tem veneno. Mas Jesus não deu veneno para os discípulos. Jesus deu o quê? Boas novas. Jesus deu o quê? Boas novas. A palavra de Deus. Jesus diz: sejam prudentes como a serpente. A serpente, ela se prepara para se defender do ataque. Ela se prepara para se defender. Como é que o crente, aquele que é portador das boas novas, deve proteger a si mesmo? Isso mesmo, com a palavra de Deus. As boas novas da salvação. A palavra de Deus. O Senhor diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Como é que a gente guarda o coração? Cheio de mágoa, ressentimento, rancor por situações que a gente viveu no passado, que nos machucaram, nos feriram, e então agora, dependendo da palavra que vier, eu já dou um bote. Não. Guardar o coração é preparar a minha alma para eu não permitir que aquilo que vem me torne envenenado. Jesus diz: a boca fala do que o coração está? Então eu não vou deixar-me ser envenenado, porque senão o que vai sair de mim será veneno. E Jesus não quer que saia veneno. Jesus quer que saia o quê? Evangelho. Boas novas. Ele diz também: sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Você já viu como é que é a pomba? Eu não sei quanto a você, mas se você já esteve num lugar próximo das matas aqui, nós estamos numa região tropical, né? Florestas tropicais. Se você vai na Tijuca, por exemplo, naquela região dali, se você vai na região ali de Vargem Grande, Vargem Pequena, próximo da onde tem a floresta da Tijuca, você vai ouvir de manhã e você vai ouvir à tarde sempre uns pássaros que não tem como você não saber que pássaro é. São as maritacas. E alguém aqui já teve maritaca em casa? Meu irmão, você tem dois prazeres. Um quando você ganha a maritaca e outro quando você chega na mata e libera ela. Porque o dia inteiro aquilo faz barulho.
E incomoda os vizinhos. Você bate o olho, é lindo, é um pássaro lindo que Deus fez. Quá, 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 e aquele negócio é só aquilo. Não é uma ave canora que tem aquele som mavioso que a gente gosta, não é uma sabiá, não é um trinca-ferro. Cadê o Gilber? Está lá em cima. Não é um coleiro, é uma maritaca. Mas e a pomba? Você já viu a pomba? A pomba, ela, quando muito, você ouve aquilo. Alguém sabe imitar pomba? Pois é. Não é pomba, não é? É o quê? Canário belga, nem eu sabia. Alguém sabe o que é isso aí? O que é? Meu assessor para assunto, Diabo. Pássaro preto, mais conhecido como o quê? Melro. Mas e pombo? Como é que o pombo faz? Já viu o pombo? Pois é. Tem alguém tentando fazer um... Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Em determinado momento da palavra de Deus está assim: não é por muito falar que sereis ouvidos. Tem crente que é chato, cri-cri e pernilongo, porque fala o tempo todo. E quer enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Por favor, olha para quem está do lado e diz: se você é um crente assim, vai se converter. Porque é muito chato. Crente maritaca. Mas não tem como não notar um pombo quando ele chega. Pegadinha. Não tem como não notar. O pombo, quando ele chega, o voo dele é diferente. Ele tem um voo, a forma dele se aproximar é diferente, até a forma dele chegar. Já sei que vai virar meme. Qualquer coisa que eu faço aqui vira meme. Mas está lá o pombo. Já viu o pombo? Ele tem graça. Ele tem beleza, ele tem finesse. É ou não é? É o pombo. Eu não sei quanto a você, querido, mas lá no interior, aqui na cidade não, porque é até perigoso, transmite doença, mas lá no interior, pombo, que é um tipo de ave, tem outros que são da mesma família, é a rolinha, aqui tem, lá no norte, se não me engano, é asa branca, ou no nordeste, lá na terra da irmã Flautman. É asa branca, é juriti. Ela é muito apreciada para comer. Jesus está dizendo: vocês têm que ser apreciados, não para comer, mas porque o que tem em vocês é desejado. Vocês vão chegar com graça, com finesse. Ele diz assim: quando vocês entrarem numa casa e aquela casa receberem vocês, vocês vão deixar ali a paz do Senhor. Vocês não vão chegar ali abrindo a geladeira, vocês não vão chegar lá sentando e cruzando as pernas, ligando. Vocês vão chegar lá com finesse. Vocês não vão falar pelos cotovelos, porque o Espírito Santo é quem vai colocar na sua boca o que vocês deverão falar. Por quê? Porque vocês estão indo para transmitir o Evangelho. Então ele diz assim: e façam isso certos, de que apesar do que vocês vão enfrentar, o Pai vai cuidar de vocês. Porque se até as andorinhas têm um valor lá no mercado, muito mais tem vocês para o Pai. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus então lhes diz que assim como os pardais e os fios do cabelo das suas cabeças, por mais desprezados que fossem, não o era por Deus, e que eles valiam mais do que isso. O que você faz com o cabelo que cai? Você passa a escova, lá em casa eu te digo o que acontece: vai tudo por lixo. O que você faz com o seu cabelo que cai? Puxa vida. Alguns talvez até, né? Menos um. Faz não.
Ninguém faz. Cabelo. Você sabe quantos você já perdeu? Deus sabe. É isso que ele está dizendo. Não há nada em você que passe despercebido pelo Pai. Ele te conhece. Sabe quem você é. Você pode não lembrar teu CPF, mas ele sabe. Ele sabe o que eu e você passamos. Ele nos conhece na intimidade. Ele sabe até a nosso respeito mais do que o nosso analista, o nosso psicoterapeuta, o nosso psicólogo, o pastor. Ele sabe mais. Ele sabe. E se importa. Amado, não importa o que você tenha vivido de depreciador, que te levou a acreditar que você não tem valor, não importa quem tenha dito a você o que quer que seja, talvez no momento de raiva, ou mesmo por ser alguém de má índole, querendo depreciar você, o único que pode realmente te depreciar é você mesmo, pois se você acreditar que não tem valor algum, quem poderá demover você daquilo que você decidiu que é a verdade, a despeito do que Deus diz? E se você diz que é discípulo de Jesus, portador do Evangelho, qual é o Evangelho que você tem para você mesmo? Porque ninguém pode dar o que não tem para si. Se você diz, eu creio em Deus, eu creio na vida eterna, eu recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, aleluia! Então você é portador da boa nova. Você é portador do Evangelho, é por isso que te é chamado evangélico. A não ser que você creia em Deus. Isso não será verdade a teu respeito para você. Então, se você crê em Deus, ouça o que diz o Senhor Jesus. Você tem tanto valor que Ele deixou o céu, veio habitar entre nós para passar por todo o sofrimento que somente um ser humano perfeito, puro, poderia passar, para pagar com seu sangue o seu sofrimento, o seu sacrifício vicário naquela cruz, o preço para te dar salvação, para te dar vida eterna, para te fazer tornado filho de Deus, e mais, o privilégio de ser um evangelista, o portador do Evangelho, o evangélico, aquele que tem a boa nova para transmitir em todo lugar onde vá. O verdadeiro teste desse valor que você tem é o quanto, é como para tudo mais, é o quanto algo resiste ao desgaste. Esse é o verdadeiro teste de valor. É por isso que o ouro é tão precioso. Porque por mais que ele seja desgastado, arranhado, amassado, não perde a sua propriedade, não enferruja, e ainda que se torne opaco, basta apenas alguns esfregões, um polimentozinho, para tornar a trazer o seu brilho de novo. Dá uma olhadinha para a aliança, você que é noivo, você que é casado. Principalmente se você é casado. Como é que ela está? Vou até olhar a minha, só por causa disso. Primeiro eu tenho que conseguir tirar ela do meu dedo. Tirei. Está sujinha. Amor, quase não estou mais lendo o seu nome aqui. Você consegue ler o meu aí? Não. Está sujo, né? Sujou. A gente não está lavando a mão direito, não, amor. A gente não deve estar lavando a mão direito. Muita sujeira. Muito sujo. Mas não é que a aliança quase não sai do dedo de quem é casado. Quem é casado que tem aliança. E não anel de aliança. A minha está bem arranhadinha. Como é que está a tua, irmão? Muito arranhadinha. Lava a louça todo dia. Que alegria. Lá na casa do pastor Cláudio. Toda arranhadinha. Amor, a minha aqui está... Consegue ver daí? Não tem nem reflexo. Como é que está a sua aí? E está na hora da gente dar uma esfregadinha nas alianças, amor. E ela volta a ficar brilhosinha. Reluzente. Mas está também amassada. Como é que está a tua, irmão? Amassadinha. Não foi o amasso que eu dei. É alguma coisa que amassou. Mas sabe o que a gente faz? Leva lá no Orives, ele tem um negócio que parece um dedal. Só os antigos, os jurássicos vão saber o que é dedal. É um negócio comprido. E aí ele coloca lá, e ela vai até onde é a largura dela. E quando chega lá, ele dá uma forçadinha para lá, dá uma forçadinha para cá. E ela fica redondinha de novo, perfeitinha, naquele círculo certinho. Então ele pega, ele vai e leva para um feltro. Não é uma lixa, é um feltro. E ele esfrega, esfrega, esfrega. Eu já estou tirando aí o ganho de muito Orives, porque o que vai ter de gente que não vai mais levar a aliança para o Orives
dá brilho, vai fazer isso em casa, né, irmão? Leva lá, o rapaz precisa comer também, tem família para sustentar. Mas é só pegar o feltro, esfregar, e até aquele arranhado a gente não vai ver, ele continuará lá, mas vai ficar brilhando de novo. Você tem muito valor. O verdadeiro teste de valor é quando algo resiste ao desgaste. É por isso que o ouro é tão precioso. É por isso que você é tão precioso para Deus. Deus sabe, Jesus sabe, Ele sabia, Ele é Deus, que sem Ele, eu, você e os discípulos não seríamos capazes de superar todas as dificuldades que temos a enfrentar. É por isso que Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas quando Ele voltou para o céu, Ele teve o cuidado de alertar, de consolar, de anunciar para os seus discípulos, Ele disse, eu estou indo para o céu. Ah, não fica triste não. Eis que estou convosco todos os dias, porque eu vou mandar para vocês, estará vindo o Consolador, o Paráclito, aquele que vai estar andando ao lado de vocês todo o tempo, a saber, o Espírito Santo, que é Deus com o Pai, que é Deus comigo, Filho, porque somos um só em essência, ainda que sendo 3 pessoas distintas, e Ele estará com você. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que é capaz de tirar de você a visão da verdade, do valor que você tem, a tal ponto de você se autodepreciar, se afastar de Deus, se permitir ao pecado novamente, querer e já estar talvez chutando o balde, permitindo o mal se aproximar, por já estar acreditando na mentira como verdade, de que você não tem valor. Para aqueles que já são filhos de Deus por terem recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, veja o que ele diz em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você tem o Evangelho? Você é filho de Deus? Porque recebeu Jesus como teu Salvador e Senhor? Então, lembra disso. Você tem um valor inestimável. Custou o preço precioso do sangue de Jesus, derramado na cruz, para comprar você do domínio de Satanás, para te tornar filho de Deus, te dar vida eterna, significado, significância, uma missão extraordinária, ser o portador das boas novas de salvação para aquele que, como você um dia estão hoje perdidos, aceitando a sua autodesvalorização por serem desvalorizados pelo mundo que só quer fazer deles usufruir do que eles têm e, como um chiclete sem sabor, jogá-los fora. Talvez porque perdeu a virgindade com alguém que se mostrou indigno. E aquela atitude foi indigna por si só. E agora tem se autodepreciado por ter sido depreciada por alguém que não deu valor. Talvez por estar se sentindo rejeitado, por verdadeiramente tê-lo sido por alguém que não te deu o valor que deveria de fato dar, pelo valor que você tem. E você já tem acreditado. Talvez porque essa palavra veio por parte da sua mãe, veio por parte do seu pai, que por não conhecer a boa nova, não tem boa nova, não tinha boa nova para dar a você e te capacitar para que você crescesse como alguém com a boa nova. E por isso construído foi em você um sentimento de menos-valia, que faz de você não a serpente prudente que se defende preparando-se primeiro, se armando primeiro com as armas espirituais da bondade, para não devolver o mal com o mal, mas devolve o mal com o mal, porque foi isso que você recebeu. Mas você tem tanto valor para Deus, que Ele deu o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz e dar salvação e vida eterna, para que tendo essa vida eterna, você também seja um evangélico, alguém que vai portar a boa nova, para levar a outros tantos que como você estão. Tudo que você precisa é receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador e fazer uma aliança com Ele. Se você ainda não é um evangélico, você precisa receber o Evangelho, que é personificado no Salvador, Jesus Cristo.
a boa nova de salvação para todo aquele que nele crer. Pensa um pouquinho sobre isso. E olha, não importa o que tenham falado de você, não importa o que tenham dito para você, pior ainda, mais terrível ainda, não importa o que você pensa que você tem falado para você, porque na verdade são vozes espirituais malditas, malignas, se fazendo passar pelo seu próprio pensamento, dizendo para si mesmo: eu não valho nada. Eu não sirvo para nada mesmo. Eu não sou ninguém mesmo, não. Não, você é alguém tão valoroso, de tanto valor, que o próprio Deus deixou a sua glória no céu e desceu tomando a forma de homem. Deixou a sua glória para experimentar, viver e sofrer a nossa humanidade. Passou por tudo que eu e você passamos e muito mais. E assim mesmo se permitiu ser morto naquela cruz, para pagar o preço com o seu próprio sangue, pelo valor que você tem para Deus. E é esse valor que Satanás quer que você não acredite que você tem. E por isso ele tem usado tudo e todos que estão à sua disposição para fazer você acreditar que você não tem valor. Porque o único e pior inimigo que você tem a vencer é você mesmo. Porque se você for convencido de que você não tem valor, você pode chegar às vias de fato e tirar a própria vida. Ou se tornar alguém tão degradado, psíquica, emocional, espiritual, moralmente, que não veja possibilidade de ter algo qualquer de valor em você. Tem uma história muitas vezes contada de um rapaz que ele via tudo muito bonito, ele via beleza em tudo, ele sempre tinha uma visão otimista de todas as coisas, e aquilo incomodava as pessoas que o conheciam e os seus colegas. Um dia um cachorro foi atropelado em uma das esquinas, uma das ruas no seu bairro. E já havia vários dias que isso aconteceu, de modo que restava apenas algumas partes do corpo daquele animal e um cheiro absurdamente desagradável, exalando daquelas partes pútridas daquilo que um dia foi um cachorro. Então chamaram-no e disseram: olha, você que só vê coisa boa em tudo, você que sempre encontra alguma coisa positiva para falar de todas as situações, hoje nós temos um teste para você, e esse é um teste que a gente duvida que você vai passar. Tem um cachorro que foi atropelado há alguns dias, está lá na rua assim, assim, assim. Nós queremos que você vá conosco. E duvidamos que você vá até lá e você consiga ver alguma coisa que você volte de lá, falando algo positivo. O rapaz aceitou, vamos lá, e ele foi. Eles chegaram até uma distância para ele segura em virtude do mau cheiro. Enquanto o rapaz ia se aproximando, o cheiro era muito forte, o rapaz cobriu as narinas e os colegas começaram a rir. Então, hoje ele não volta falando nada de positivo. Hoje a gente pegou ele. E com o rosto coberto, no nariz, melhor dizendo, coberto com um pano no nariz para conseguir respirar, ele olhou e ele se deteve olhando por alguns minutos e ele voltou, espirrando, balançando a cabeça, com os efeitos do mau odor. E os colegas rindo disseram: então, hoje não teve jeito, né? Ele disse: não, pelo contrário. Eles: hã? De fato, não havia muita coisa daquele cão. Não dá para dizer de que espécie ele era, de que raça, melhor dizendo, não dá para dizer de que raça ele era, porque ele está irreconhecível. Mas há algo lá que me chamou a atenção, e foi a arcada dentária daquele cão. Ela estava perfeita. Aquele cão não tinha uma cárie. A dentição dele estava toda ali intacta e perfeita. O que denota que esse cão não era um cão qualquer. Era um cão muito bem cuidado. E ele deveria ser um cão muito querido pelo seu dono, que certamente o tratou com um alimento adequado e cuidou muito bem da saúde dele. E por um infortúnio, ele sofreu esse acidente e morreu. Meus irmãos queridos, meus amigos, quantas vezes a gente está se sentindo como aquele cão? As pessoas olham e não veem nada de bom em nós. Mas sabe quem é que vê? É Jesus. Jesus sempre vai olhar para você
E Ele vai dizer, não, você é valioso. Você é tão valioso que mesmo sem você ter merecido, eu morri naquela cruz para te dar salvação, para te dar vida eterna e para te dar o Evangelho, a boa nova de que você tem valor, de que você é inestimável, a despeito do que falem, a despeito do que você ouça na sua mente. Você tem muito valor. E nas minhas mãos, eu vou fazer de você alguém que tem significado e tem significância reconhecidos no universo. Porque o mundo espiritual inteiro sabe reconhecer um filho de Deus e uma filha de Deus. A tal ponto do Senhor Jesus Cristo dizer assim: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos e o farão para minha glória. Você tem um valor extraordinário para Deus. Olha para quem está do teu lado. Diga para ele, se você nunca ouviu isso, hoje é dia de te transmitir a boa nova. Deus quer que você também seja um evangélico, aquele que tem a boa nova. Como é que a gente pode ter boa nova e ser sorumbático? Como é que a gente pode ter uma boa nova e ser depressivo? Como é que a gente pode ter a boa nova e ser autodepreciador? Quem tem a boa nova, fica de pé no lugar onde está e começa a dizer para quem está do teu lado, dizer para ele: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, esse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Sabe o quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize então o Evangelho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém